Na internet existem muitas mídias de terror, tipo filmes, jogos, imagens, e uma que sempre me agradou foram os curtas de terror. Hoje eu vou resumir e analisar 3 curtas de terror muito famosos, sendo o primeiro o chamado de Não Desvie o Olhar, com surpreendentemente 51 milhões de views, e postado por esse cara chamado de Christopher Cos. O curta começa com uma menina chamada Savannah, e sim, esse é o nome dela. Enfim, ela tá se maquiando, até que o irmão dela, chamado Jim, começa a falar que ela devia cortar a grama do quintal, porque o pai deles tinha saído e jogou essa responsabilidade pra cima deles. A Savannah se recusa a fazer isso, porque aparentemente ela limpou o quarto deles. O Jim então fala que o pai dele chegaria em breve e que começaria a chover, então ela não teria muito tempo pra cortar a grama. Pra verificar se isso é verdade, ela vai até a janela, olha pro céu e solta um Idiot. Ela bem lentamente olha pro quintal e dá de cara com um homem que parece que saiu de Silent Hill. Por coincidência, o iPhone 6 dela começa a tocar e era o pai dela ligando, falando que não chegaria em menos de 1 hora e que a mãe não vai demorar pra chegar. Então nesse momento, a Savannah e o Jim estão sozinhos em casa. Ela então pergunta pro pai quem era aquele homem no quintal. Afinal, ela sabe que não era o pai, já que ele tava no telefone, nem a mãe, porque ela tinha saído, e nem o irmão, já que ele tinha acabado de falar com ela. Com essa pergunta, o pai parece que sabia o que estava acontecendo e pede para ela descrever como era o homem. Ela fala que era um homem com um terno sujo e rasgado e o principal, um saco na cabeça com várias correntes. Depois de ouvir isso, o pai fala para trancar as portas e o principal, não desvie o olhar. Depois disso, o Jim chega e a Savannah fala pra ele trancar as portas, só que ele simplesmente ignora o que ela diz e vai em direção à janela, e também enxerga o homem. Agora que tinha mais de uma pessoa olhando, ela acha que ficaria tudo bem desviar o olhar, e com isso, ela vai correndo pra trancar as portas. Tá. Em várias mídias existem muitas representações de criaturas, objetos que se tu desviar o olhar, algo acontece. Tipo o SCP-173, que é uma estátua que só de tu piscar ela quebra seu pescoço. Os Anjos da Morte de Doctor Who também é um exemplo, e existem vários outros, tipo a Miss Delight de Poppy Playtime, ou os manequins de Silent Hill. Enfim, diferente desses exemplos, a criatura desse curta tem uma habilidade a mais, que é criar uma versão de si mesmo para cada pessoa que já olhou para ele. Tipo, como o Jim não desviou o olhar dele, ele ainda continua parado no mesmo lugar. Só que diferente dele, a Savannah desviou o olhar para fechar as portas, e por isso, para ela, o homem não tá mais parado. Ela fica desesperada até que isso aqui acontece. Looked away? Then, where did it go? Sim, o bicho aparece atrás dela. E o mais tenso é que o Jim não consegue ajudar, porque ele não pode desviar o olhar. Enfim, a Savannah bola uma teoria que se tampassem os olhos dele, ele ficaria parado. E é justamente isso que ela vai tentar fazer, porque ela pega uma fita e coloca no olho do bicho. E pra testar se funcionou, ela fica totalmente de costas pra ele. E tudo isso pra pegar o celular e fazer uma ligação. No fim, não deu outra. O homem parte pra cima e quando ele tava prestes a afundar os olhos dela, o Jim encaixa o mata-leão e consegue tirar o homem de cima. Só que o custo disso foi que ele teve que desviar o olhar. O pai finalmente chega, e desculpa a comparação, mas ele parece o Albert Einstein. Enfim, o pai pega um espelho e coloca na frente da criatura. Ele então começa a vibrar e some. A Savannah pergunta o que tinha acontecido e quem era aquele cara. O pai fala que essa criatura perseguia ele há muito tempo atrás, quando ele conheceu a sua esposa até o nascimento dos dois. E por algum motivo ele agora tá perseguindo os filhos dele. O Jim então corre pra ver a janela e chegando lá, o bicho também tinha sumido. E o vídeo acaba com uma música tensa tocando e várias imagens que vão se distanciando da casa, até que chega em uma floresta onde a criatura observa eles. Tá, uma teoria que é praticamente um fato no vídeo é que esse homem é uma maldição, que por algum motivo assombra o pai e a mãe durante décadas, e agora que o tempo passou, ele assombra a Savannah e o Jim. Não é explicado porque essa maldição caiu neles, e eu nem acho que precise de uma explicação, porque esse ar de mistério é bem legal e já é o suficiente. O segundo curta, chamado de O Outro Lado da Caixa, postado por esse canal chamado Alter, eu não sei como que fala, e conta com incríveis 27 milhões de views. O curta começa com um homem misterioso levando um presente pra algum lugar. A cena então é cortada pra um casal, Raquel e Ben. Eles estão em um momento bem íntimo de casal, cozinhando umas comidinhas e soltando umas piadas de micropênis.
disappointing 2 inches enough as it is. Só que esse momento de intimidade é cortado por uma visita, que pela reação deles é uma visita meio incômoda. O Ben vai atender a porta e nós descobrimos quem era o homem do início. Ele se chama Shawn e o motivo da sua visita é que ele queria dar um presente pro Ben. Nessa cena acontece uma interação meio estranha entre eles, porque o Shawn olha um retrato do Ben e da Raquel e fala algo tipo "me desculpa por antes", que dá pra entender que ele era amigo do Ben, ou pior, ex da Raquel. Enfim, ele entrega o presente e meio que obriga o Ben a abri-lo. Ele então abre e se depara com um void do Minecraft. Literalmente nada. O Shawn então sai da casa pedindo desculpas e o Ben pega a caixa para tentar iluminar ela usando uma lanterna. Só que de nada adianta porque ela não ilumina nada. Ele então pega um lápis e joga na caixa para ver se ela pelo menos tinha fundo. E adivinha, não tem. O Ben então lembra que junto do presente o Shawn tinha deixado um cartão. Dear Ben, I'm sorry about everything before and everything now, but I had to give it to someone. I don't have it all figured out, but I know it can't move while you're watching. Depois disso, o lápis que o Ben tinha jogado na caixa simplesmente volta pra ele rolando. E quando eles olham pra caixa, sim, um homem extremamente bizarro e molhado aparece saindo dela, encarando diretamente eles. Enfim, a Raquel pergunta o que aconteceria se eles desviassem o olhar, e é exatamente isso que eles fazem logo em seguida. Por alguns segundos eles não olham para a caixa, e o homem bizarro coloca os dedos para fora. A essa altura já dá pra entender que essa criatura só se mexe caso não seja observado. Só que igual ao curto anterior, esse também tem um diferencial, que é a habilidade de imitar vozes. Porque o homem na caixa simplesmente imita a voz do Shawn, falando que o Ben não deveria sair da casa. What do you want? I'm sorry, I gotta go. E quase instantaneamente depois de o homem falar isso, o Ben tem a ideia mais idiota possível, que é sair pra encontrar o Shawn, deixando a Raquel sozinha em casa com essa coisa. E também não avisando ninguém, nem polícia, nem bombeiro, e muito menos um conhecido. E eu nem preciso avisar que isso vai dar merda, né? Já no caminho, o Ben liga desesperadamente pro Shawn, até que ele atende, e o Ben fala que o homem na caixa falou. Só que o Shawn nem ao menos sabia que ele tinha essa habilidade. E tudo isso seria um plano da criatura pra isolar a Raquel. E assim, ela seria um alvo fácil. O Ben então volta pra casa e se depara com ela destruída e com o chão molhado. E onde a caixa deveria estar, não tá mais. Em um momento ele escuta a voz da Raquel vinda do porão. Mas eu não sei se vocês lembram, mas tem um certo alguém aí que consegue imitar vozes. Pelo que parece, o Ben não lembra, afinal ele desce as escadas. Lá embaixo ele não encontra ela, mas 4 sombras molhadas encontram ele. E nesse momento o Ben tá totalmente encurralado, porque tem 4 sombras na escada e na direita dele, o homem da caixa, só esperando ele dar um deslize pra ele apagar a luz. O outro lado da caixa é um curta muito bom, mas que também não nos dá muitas respostas. A única teoria que eu consegui pensar é que essa caixa é uma maldição. Você recebe ela e tem que passar ela pra frente, bem ao estilo fita da Samara. E caso você não consiga fazer isso, é capaz de você se tornar uma sombra, igual aquelas que cercaram o Ben na escada. O terceiro curta, chamado de Visitante, foi postado por esse canal chamado de Finn Callan e conta com incríveis 15 milhões de views. O curta começa com uma casa, enquanto alguém parece sofrer muito nela. Afinal, durante toda essa parte dá pra ouvir uns sons de gritos. A cena então é cortada para 2 mulheres, no que parece ser um hospital. Uma das mulheres está totalmente acabada. Aparentemente ela tá surda, porque um som de zumbido muito alto fica tocando. Até que a mulher coloca um aparelho auditivo nela, e instantaneamente depois disso, o zumbido some. E assim descobrimos que o nome da mulher hospitalizada é Maria. A outra mulher pergunta se a Maria queria ligar para alguém, tipo a mãe dela ou amigos, só que ela recusa. A mulher então pergunta o que aconteceu na noite passada, para ela ter ficado desse jeito. A cena dá um zoom no olho dela, a cena é cortada para uma paisagem extremamente apagada, e logo depois uma mulher correndo. Ela chega na mesma casa que aparece no início e começa a procurar desesperadamente uma chave. É como se ela estivesse sendo perseguida. E não muito tempo depois, ela vira e se depara com o Zóio. Zóio desafio. Ela consegue entrar na casa, pega uma faca e vai pro banheiro. Essa parte ela foi bem burra, porque ela não tranca nem a porta do banheiro e nem a janela. E não dá outra, o Zóio aparece e fica encarando ela. Ela fica muito nervosa e começa a hiperventilar. E a única solução que ela enxerga pra resolver isso foi pegar um alvejante e jogar nos próprios olhos.
Só que o bicho é tão desgraçado que ele começa a respirar muito alto, pra deixar claro que ele ainda tava ali. E a solução que ela encontra é tirar sua audição. Depois disso, a cena é cortada, e assim a gente descobre que a mulher que passou por tudo isso, na verdade, era a Maria. A mulher que estava acompanhando ela sai pra fazer alguma coisa e deixa ela sozinha. Só que um pouco depois de ela sair, um som acontece na sala e a Maria tira o curativo do olho pra ver o que era. E adivinha quem é? Sim, o Zóio. Mas que dessa vez ele também tá com a orelha ferrada. E o curta acaba com a Maria olhando ele. O Visitante com certeza é o curta mais pesado dos três. Eu vi uma teoria em um comentário que pra mim faz muito sentido, que toda essa história são pensamentos suicidas da Maria, e que a Visitante é a representação direta desse sentimento. E isso explicaria o porquê ela não consegue nem sequer olhar pro bicho, e a solução que ela enxergou foi se ferir pra tentar esquecer isso tudo. Só que não adiantou, porque a Visitante continuou aparecendo. Mas no final, a Maria parece que não sentia mais tanto medo da criatura, demonstrando até uma certa curiosidade. E bem, esses foram os curtas. Se você assistiu até aqui, considere deixar um like e se inscrever no canal, que isso me ajuda demais. Muito obrigado, tchau e até semana que vem.